Olá, internautas do J+, hoje mais uma vez a coluna em vídeo. A gente conversou meses atrás por videoconferência, mas hoje ele está passando aqui pela região Planalto Norte e está nos dando aí o privilégio de conversar com ele pessoalmente. Deputado Bruno Souza, do Novo. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite para conversar com a gente, né? E eu começo aí lhe perguntando sobre os seus planos, afinal de contas, o senhor se destacou bastante nesses últimos 4 anos como um deputado bastante ferrenho na oposição, né? E a gente está aí às vésperas de uma nova eleição. Aquela vez o senhor já tinha dito para a gente que era pré-candidato a deputado federal. Mudou algum plano? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mesmo, eu fico feliz de estar aqui, estar na região também. E não, meus planos não mudaram, eu continuo com muita vontade de ter uma experiência em Brasília, poder defender Santa Catarina lá em Brasília. Acredito que diversas lutas que eu tive aqui, diversas pautas que eu defendi, hoje precisam ser defendidas também lá em Brasília. Então esse é o meu objetivo. E é curioso sobre esse ponto da oposição, né? Porque eu nunca busquei ser oposição, eu não tenho pessoalmente nada contra o governador ou contra o seu governo, mas eu acredito que o legislativo tem um papel de ser fiscal do executivo. Se não for isso, é assessoria. Ou o legislativo faz fiscalização e aponta os erros quando ele existe, ou então é assessoria e não é mais legislativo. Eu discordo desse posicionamento de ser base ou ser só oposição por oposição. Eu sempre busquei ser independente, votar contra aquilo que eu acredito ser prejudicial e fiscalizar e denunciar, e também aquilo eventualmente que é positivo para Santa Catarina, também apoiar, né? O problema é que, na minha opinião, tem tido mais erros que acertos, então por isso dos meus posicionamentos. Antes da gente falar do governo, Bruno, eu queria te perguntar sobre essa filosofia do Novo. O Novo, ele vem como um partido que justamente quer fazer algo diferente na política, né? Você acha que o partido está conseguindo fazer isso? E eu queria que você apontasse fatores que mostram esse diferente do partido. Perfeito, acredito que sim. Acredito porque o Novo já começa diferente pelo começo, pela forma como nós selecionamos pessoas e pela forma como as pessoas se interessam em ir para o Novo. Porque veja bem, por que alguém se interessaria em ir para um partido que não usa dinheiro público, que não tem troca de favor, que não tem cacique, onde você não vai poder se beneficiar do cargo, porque caso eleito você vai ter que abrir mão de privilégios? Por que alguém se interessaria para concorrer por esse partido? Só mesmo se a pessoa acredita e confia no que nós pregamos. Então, quem nos busca já são pessoas que não têm aquele interesse tradicional de se beneficiar do cargo. Porque se esse fosse o interesse do candidato, ele se beneficiar do futuro cargo, ele iria para um outro partido, que tem recurso, tem máquina eleitoral, pode usar o cargo como bem quiser, não precisa abrir mão de privilégios. Então quem vem para nós é quem está interessado em fazer política diferente. Para mim isso já é uma grande evidência. Depois, nós fazemos processo seletivo para os nossos candidatos. E nós cortamos na carne mesmo, nós chegamos a nos prejudicar, entre aspas, eleitoralmente, para ficarmos apenas com aqueles candidatos que nós acreditamos representam o que o Novo acredita. Então, não é lançar candidato por lançar, não. Nós temos um processo seletivo e queremos pessoas alinhadas. Essa é uma outra evidência. E depois nós temos evidências práticas de que nós estamos conseguindo fazer diferente, tanto no executivo, como o Zema lá em Minas, que está com 77% de aprovação, como o Adriano em Joinville também fazendo uma atuação diferenciada, como os mandatários do Novo, que lá em Brasília, no ranking dos políticos, estão sempre entre os primeiros. Nós temos 8 deputados em Brasília, os 8 estão entre os 10 melhores do Brasil. Aqui em Santa Catarina, nós também conseguimos atuar através dos nossos vereadores, sendo destaques nas suas câmaras municipais, e eu tento também fazer o meu trabalho lá na Assembleia Legislativa, onde sou o deputado mais econômico da história de Santa Catarina e um dos mais atuantes também, conforme mostram os números. Agora, como fazer uma campanha? Vocês estão com o Tramontim, que é candidato a governador, pré-candidato, o senhor vai para deputado federal, vai ter uma nominata do partido concorrendo. Como garantir uma vitória sem dinheiro, considerando que vai rolar muita grana do fundo partidário, fundo eleitoral dos outros partidos, deputado? Bom, o que elege é voto, né? Não é dinheiro. O que acontece é que, como os outros partidos têm muito dinheiro, eles se usam disso como uma ferramenta
para conseguir voto na urna. Mas o dinheiro não é a única forma, a única ferramenta. Eu acredito na verdade, eu acredito no poder da mensagem, eu acredito na coerência. Isso tem muita força e, sinceramente, o brasileiro e o catarinense está carecendo de verdade, de quem olhe e diga a verdade, não fale apenas promessas vazias, demagogias, e fale aquilo que ele acha que o catarinense quer ouvir. Não, nós vamos falar a verdade, e nós hoje temos mais do que uma promessa, nós temos atuação, nós temos exemplo para mostrar. Então, eu vejo as pesquisas hoje com o Tramontim já pontuando, claro, não está liderando claro, a concorrência, mas ele está pontuando e pontuando mais do que estava o Zema nesse período na eleição de 2018. Então, quando nós chegarmos no debate, o catarinense vai poder ver um candidato, Odair Tramontim, falando a verdade, com um discurso limpo, com rejeição alguma, conforme mostrou as pesquisas agora. Porque o que há para falar sobre ele? Um homem probo que sempre trabalhou combatendo a corrupção, combatendo a criminalidade, é alguém que tem uma história. Quando o catarinense ouvir ele nos debates, essa mensagem vai se espalhar com muito mais força. Vocês têm pouca presença aqui na região, mas tem candidato, pré-candidato também, né? Eu digo porque aqui em Canoinhas eu desconheço que tenha algum diretório formado e tal, mas também isso é um desafio para o partido, ampliar, né, esses horizontes, né, Bruno? Sim, mas temos um grande candidato aqui na região, temos o Fernando Torquato, que ele vem com muita força, é alguém extremamente alinhado, e eu não tenho dúvida, pode ser um grande deputado estadual. Aliás, ele me dá esperança no nosso futuro na Assembleia Legislativa, porque os meus 4 anos lá me mostraram o que de bom um gabinete pode fazer e o que de ruim um gabinete pode fazer. Então eu tinha muito receio sobre o futuro da Assembleia Legislativa, mas quando eu vejo uma liderança como o Fernando Torquato surgindo na região, surgindo em Santa Catarina, eu vejo que nós teremos bons líderes no futuro da nossa Assembleia Legislativa. Interessante dizer que o Fernando e tantos outros candidatos que o partido vai ter para a Assembleia, eles são selecionados. Queria que você explicasse um pouquinho esse processo de seleção do novo. Exato. Nós fazemos seleção. Então não basta apenas alguém querer se candidatar para ser candidato novo. Não. A pessoa tem que estar alinhada, literalmente alinhada mesmo com os nossos princípios. Tem que abrir mão de privilégios, tem que ser a favor da desburocratização, combater a carga tributária, tem que ser a favor de um Estado que sirva as pessoas e não se sirva das pessoas. Se a pessoa passar nessa seleção, que inclui inclusive um curso, provas, um TCC, no final um trabalho de conclusão de curso, tudo isso, se ela passar, e não é avaliado por mim, não é avaliado por quem é aqui de Santa Catarina, não, é avaliado pessoas que são imparciais e de fora do Estado. Se a pessoa passar nessa seleção, ela então pode concorrer e ela pode levar o número 30 na sua candidatura. A questão do governo do Estado, agora falando do governo do Estado, que né, você se colocou como um grande crítico do governo. Que tipo de fruto o senhor colheu com isso? Porque eu fico vendo tantos deputados que receberam muito em termos de repasses de emendas por conta do processo de impeachment, porque o processo de impeachment, depois que o governador conseguiu voltar, ele abriu os cofres para a Assembleia Legislativa, né? Sobrou algum aí para o senhor? Não sobrou, e eu não uso também esses recursos, eu sou o único deputado que abriu mão de todos esses recursos, eu literalmente não uso, e o que eu ganhei com isso foram muitas ameaças, literalmente, tanto físicas como também ataques, tanto em redes como em canais, em mídias, enfim, que me atacaram muito, ganhei vigilância, porque eles acompanham todos os meus passos, para tentar me criticar em algo, mas é muito difícil, porque a única crítica que conseguiram fazer minha nesse ano foi sobre eu ir de camiseta para a Assembleia Legislativa em um dia, né? Foi uma coisa que conseguiram me criticar. Então, eu ganhei isso, ganhei ataques, ganhei uma vigilância constante, ameaças, mas, gente, esse, como eu falei, é o papel do legislador. Eu não tenho absolutamente, não acho que o governador é nem um pouco especial para mim, ele não é, mas ele é o governador enquanto eu sou o deputado. Fosse outro o governador, eu seria tão fiscal quanto sou agora. Eu critico porque é o meu papel apontar aquilo que está errado, mas novamente, nunca deixei de apoiar uma medida correta para Santa Catarina. Quando o governo acertou, eu estava lá defendendo.
Nesses últimos dias, a gente viu uma questão muito séria que foi a das UTIs pediátricas, né? O senhor foi uma voz bastante contundente no sentido de cobrar um posicionamento do governo. O governo diz que a questão é dos municípios e tal. Queria que o senhor comentasse essa questão. O governo novamente tentou terceirizar a responsabilidade. Como que a responsabilidade por UTIs pode ser do município, se o município é responsável pela atenção básica? Eu estou alertando desde fevereiro da falta de leitos. Em fevereiro, eu notei que os números de leitos eram insuficientes para a demanda que estava crescendo. Os leitos caíam, diminuíam os números de leitos enquanto a demanda crescia. Eu alertei a secretaria e eles responderam que não tinha nada para se preocupar, porque a demanda era pontual e sazonal. Em março, só haviam mais 2 leitos para atender Santa Catarina. Em abril, não haviam mais leitos. No dia 25 de maio, e eu tenho essa publicação, essa comunicação interna, o governo fez o primeiro questionamento. O que vamos fazer? Os leitos acabaram. O que vamos fazer? No dia 25 de maio. Então, claro que eu vou criticar isso. Nós pecamos por omissão. E omissão, quando se trata de saúde, significam vidas. E eu não vou deixar de criticar esse tipo de situação. É uma pena que o governo tenha demorado tanto para se planejar, tenha negligenciado o planejamento, porque vidas catarinenses literalmente estão sendo perdidas por conta disso. Bruno, a questão do Novo na eleição nacional, né? A gente vê que o partido ele se alinha em alguns pontos com o presidente Bolsonaro, questão do liberalismo, né? Questão do Estado menor, mas o que a gente está vendo é que o presidente está aumentando o tamanho do Estado, criando mais auxílio emergencial, a questão de bolsa caminhoneiro, a bolsa taxista, né? A gente entende a conjuntura, mas são medidas antiliberais, né? Sim, e o Novo foi o único partido no Brasil a votar contra a PEC Kamikaze, justamente porque está desalinhado com os nossos valores. Nós não temos lados, nós temos princípios. Quem tem princípio não obedece lado, porque quem tem lado ao invés de princípio, muda de princípios conforme mudam os lados, né? Já quem tem princípio está sólido no mesmo lugar. E a posição de vocês na eleição nacional, vocês têm um pré-candidato também. Temos um pré-candidato, sim. O Novo, ele tem como pré-candidato o Luiz Felipe Dávila, que é um candidato excelente, né? Um sociólogo, um pensador do Brasil, alguém que tem propostas muito boas. Ele tem um livro que são 10 soluções para o Brasil, que recomendo a todos buscarem, que é um livro fantástico. Então ele tem uma visão de caminho, ele tem uma visão para onde. Por isso, será o nosso candidato. Mas aí você vê essa polarização, até a própria imprensa parece que foca só em Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro. E aí as pesquisas mostram Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, com todos os outros candidatos menos de 10%, né? Isso é um pouco desalentador, né? Mas o papel de mudar a política é um papel para quem tem esperança, né? Então, na política, nós temos sempre a opção de escolher a descrença, o desalento ou a esperança. Eu faço a opção pela esperança. Porque quando você faz a opção pelo desalento, por desacreditar, você já perdeu de partida, né? Você não corre risco nenhum de dar certo. Quando você é um pouco idealista, que seja, mas pelo menos tem alguma esperança, você ao menos corre o risco de conseguir algo correto, né? De melhorar em algo. Então eu prefiro acreditar que na esperança. Nós temos um bom candidato, nós temos bons candidatos para o Congresso Nacional, nós temos um bom candidato aqui para Santa Catarina, temos bons candidatos para a Assembleia. Poxa, eu tenho motivo de sobra aí para estar otimista. E como é que você vê essa questão de a gente ter questionamento sobre urna eletrônica, a questão sobre a legitimidade do TSE para ser o meio pelo qual vai se contabilizar os votos, essa coisa chocante que a gente viu nos últimos dias de um assassinato motivado por escolhas políticas em Foz do Iguaçu, no Paraná. Você acha que isso é só vamos dizer assim, é uma situação momentânea, ou isso vai ter um problema lá para frente? Porque se a gente tiver uma eleição questionada e que isso descambe em algo mais sério, vai prejudicar a sua possível eleição, a possível eleição do Fernando, do Tramontim, de todos os políticos de todos os partidos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Momentos de polarização são sempre momentos em que a tensão social ela aumenta e com isso ela testa a própria democracia e as suas instituições. Acredito que o Brasil hoje já tem instituições firmes para poder passar e sobreviver a esses testes. Não acredito em nada mais dramático acontecendo no Brasil.
É claro que nunca é bom nós testarmos a democracia assim, mas como eu falei, acredito que estamos maduros o suficiente para passar por isso. E meu posicionamento será, independente do que aconteça, meu posicionamento será sempre a favor da liberdade, da república e da democracia. Bruno, você até comentou antes da gente gravar a entrevista que você tem alguns parentes aqui pelo Planalto Norte e tal, que certamente você conhece a nossa realidade, quer dizer, é de uma região historicamente esquecida pelo governo do estado, né? Por quê? Porque está no entreposto aí, né? Está no meio do estado, não é uma região que tem uma indústria forte. Aí você tem situações como a da SC 477, que é uma rodovia que está toda esburacada, você tem questão de baixo IDH, tudo isso se deve a uma desatenção por parte do Estado, né? Qual seria a solução para a gente aqui? O que teria que acontecer aqui no Planalto Norte para a gente evoluir, para a gente crescer, como a gente vê lá no litoral e as regiões mais próximas do litoral? Um dos grandes motivos porque eu quero ir para Brasília é porque eu quero mudar o nosso pacto federativo. Eu tenho rodado o Brasil inteiro, aliás, com recursos próprios, então uso recursos da Assembleia para ir nas Assembleias Legislativas pregar sobre a necessidade de um novo pacto federativo. Mais que isso, eu propus uma PEC para mudar a nossa Constituição Federal. Eu sei que parece estranho isso, deputado estadual propondo mudança na PEC, mas isso é possível. É muito difícil, mas é possível. Se eu conseguir aprovação em 14 assembleias estaduais diferentes, nós temos uma proposta de emenda à Constituição Federal. Eu preciso aprovar em 14 assembleias o mesmo texto. Por isso, tenho ido em cada uma das assembleias para falar sobre a necessidade de nós realmente termos menos Brasília e mais Brasil. Nós precisamos trazer para as cidades e para o Estado aquelas decisões que afetam a nossa vida, aquelas decisões políticas que estão de acordo com as preferências e necessidades locais. Mas hoje em dia está tudo invertido. Hoje em dia, aquilo que nós fazemos aqui na ponta, na cidade, é decidido a milhares de quilômetros de distância, lá em Brasília, por 497 deputados que são de fora de Santa Catarina. Porque são 513, nós temos 16, 497 deputados que podem nem conhecer Santa Catarina e estão decidindo coisas sobre o detalhe da nossa vida aqui na ponta. Isso precisa mudar. E quando nós falamos em recurso, acontece a mesma coisa. Hoje, quase 70% do recurso tributário é levado a Brasília, para depois ser alguma pequena parte ser redestinado para os estados e uma parte menor ainda para os municípios. Isso também precisa ser invertido. Está de ponta cabeça. O recurso tem que ficar primeiro no município. As soluções devem ser criadas primeiro no município, depois nos estados e aí então na federação, que deveria estar muito mais distante do dia a dia das pessoas. O dia a dia das pessoas é para ser resolvido no nível local. Bacana. Conversei com o Bruno Souza, deputado estadual pelo Novo, que vai ser então, agora, né, pré-candidato a deputado federal pelo partido. Queria imensamente agradecer a presença dele aqui no nosso estúdio e deixar espaço para ele se despedir de vocês, internautas. Imagina, muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre valorizo bastante esses espaços onde nós podemos falar sobre política e sobre, principalmente, eu falar sobre o que eu acredito, que liberdade funciona e Santa Catarina tem pressa pela mudança. Obrigado, Bruno. Obrigado pela audiência. Até a próxima.